Frases do grande filósofo Nicolau Maquiavel. Grande dificuldade pede grande disposição. Deve tomar o cuidado de jamais se aliar a um outro mais poderoso que você para guerrear contra terceiros. Pois em caso de vitória ficará prisioneiro do aliado, e deve evitar sempre que possível estar à mercê de outros. É um vício comum a todos os homens, o não se importar com a tempestade no perdurar da bonança. Deve aconselhar-se apenas quando queres e não quando outros o queiram. Deve desencorajar todos de fornecer-lhe conselhos se não os solicitados. O ser humano é um animal político, o homem é necessariamente governante ou governado. Se tiver bons exércitos sempre terá bons amigos. Qualquer um vê o que você aparente ser, poucos conhecem o que você é de fato. Toda guerra que é necessária é justa. A política justifica-se por si mesma e não deve buscar fora de si uma moral que a justifique. O objetivo da política é levar os homens a viver na mesma comunidade de forma organizada e, se possível, em liberdade. O príncipe que depende de muitos costuma não ter sucesso. Há duas maneiras de combater, uma, segundo as leis, a outra, pela força. A primeira forma é própria dos homens, a segunda, dos animais. Mas, como a primeira frequentemente não basta, é preciso recorrer à segunda. Não há lei nem constituição que possa pôr um freio à corrupção universal. Há três tipos diferentes de mente. Uma compreende as coisas sem ajuda. A segunda compreende as coisas demonstradas por outrem, a terceira nada consegue compreender, nem só, nem com a assistência dos outros. Não estará seguro de si mesmo com armas alheias. As armas alheias ou escapam ao teu controle, ou te pesam ou te constrangem. Deve reunir-se com o povo e dar exemplos pessoais de humanidade e generosidade, mantendo sempre firme a majestade e dignidade de sua posição, a qual não deve ser dispensada jamais, em circunstância nenhuma. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e se arrepender. Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia que frequenta. O que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. O fim justifica os meios. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei.
Quem no mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. É melhor ser temido do que amado. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. A prudência persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas, e leão, para aterrorizar os lobos. Nada pode saciar os apetites humanos, pois a natureza nos deu a faculdade de tudo desejar, mas não nos deixa senão provar poucas coisas, disto resultando um descontentamento permanente, e um desgosto pelo que possuímos, o que nos faz culpar o presente, louvar o passado e desejar o futuro, ainda que sem razão. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Para punir use terceiros e para elogiar apareça. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu. Mas eu preferiria ensinar-lhe o caminho para o inferno, assim eles saberiam como desviar-se dele. Nunca se deve deixar prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo porque dela não se foge mas apenas se adia para a desvantagem própria. Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. Deve-se prever a desordem para facilmente poder remediá-la, pois se aguardar sua aproximação, o medicamento chegará tarde demais, e a doença terá se tornado incurável. Divisão interna só beneficia o inimigo. Os homens demonstram mais gratidão quando recebem o bem daquele de quem acreditavam que iriam receber o mal. As pessoas ofendem mais a quem amam do que a quem temem. Os povos que perdem a liberdade pela força haverão de reconquistá-la. Mas os que perdem a liberdade por descuido, estes demorarão muito a voltar a ser livres. A política tem pelo menos duas caras. A que se expõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder. Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que sua salvação. Curta o vídeo e siga o canal. Um forte abraço e até a próxima!